passam pelo processo de revisão e aprovação do Plano Diretor, que é o documento legal para orientar a ocupação e a expansão dos municípios, levando em consideração a valorização histórica e também a melhoria da mobilidade urbana. E um dos pontos que está sendo tratado tem a ver com a perturbação do sossego e outras situações que têm relação com o trabalho da Polícia Militar. Por isso, está aqui comigo, o Coronel Jefferson Schmidt, comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar, que a gente fez o convite, o senhor veio até aqui para explicar para a gente, Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, seus telespectadores. Por exemplo, Coronel, eu estava conversando agora com um dos vereadores e também com o secretário sobre o plano diretor. Ele ainda não foi à votação, está passando aí por audiências públicas, mas de que maneira a Polícia Militar está entrando nessa discussão? Explica para a gente. Bom, o plano diretor é uma ferramenta que os municípios têm para organizar a cidade, colocando algumas determinações que são nortes para a cidade se organizar e fazer o desenvolvimento urbano. A Polícia Militar, nos 15 municípios que fazem parte do nosso comando regional, tem alguns deles que estão fazendo a revisão. E a Polícia Militar vem, de forma colaborativa, fazer algumas sugestões para tratar as questões da ordem pública, que é um termo novo, de pouco conhecimento da população em geral, mas que está elencada no Estatuto da Cidade, no seu artigo 1º, parágrafo único, e que é mistério da Polícia Militar de forma constitucional, tanto a nível federal como estadual. E a Polícia Militar vem dessas sugestões para melhorar a questão da segurança para o município. E explica para a gente, Coronel, de que maneira a Polícia Militar entrou nessa roda de sugestões, vamos dizer assim. Primeiro procurou as prefeituras ou a Câmara de Vereadores. E por que vocês entenderam que era necessário aí ter essa questão das condutas também? Porque a gente vai entrar no assunto bem polêmico daqui a pouco, que é a perturbação do sossego, Primeiramente, assim, é uma quebra de paradigma que nós estamos fazendo, porque até então a Polícia Militar nunca se fez tão presente nas revisões dos planos diretores, haja vista por não ser um norte nosso, sempre se deixou para o poder público municipal, mas com as legislações que vêm sendo feitas no país, principalmente com a elaboração do Estatuto da Cidade desde 2001, a Polícia Militar tem elevado o seu nível de estudo e participado mais ativamente da vida do município. Então, com isso, a gente, através dos atendimentos às ocorrências, das estatísticas que nós estamos tendo, vislumbramos uma situação dentro do poder de polícia administrativa, dentro do conceito de ordem pública, fazer com que sugestões, pequenas sugestões que possam ser debatidas com a comunidade, com o poder público municipal, nestas cidades que estão fazendo a revisão do seu plano diretor, possamos ter soluções simples para evitar grandes contendas que lá na frente tenhamos que atuar para levar para a esfera do judiciário. Por exemplo, hoje, de maneira prática, o que acontece que são ocorrências que são atendidas pela PM? A gente costuma brincar aqui, qualquer coisa a Polícia Militar é chamada. Mas que tipo de ocorrências, por exemplo, vocês acabam atendendo? E se tivesse aí uma revisão do plano diretor e tivesse essas condutas, iria facilitar a vida tanto para a pessoa que chama a polícia, quanto para quem também tenta resolver ali a situação? Juliana, você falou da perturbação, mas nós temos também o furto, o roubo, a violência contra a mulher. Porque no plano diretor, ele fala da função social da propriedade. Nós temos nas cidades, várias cidades, nós temos terrenos urbanos abandonados, terrenos baldios, nós temos casas abandonadas, que nos planos diretores foram elaborados determinações para a construção, mas não teve nenhuma determinação para a questão da ordem pública quanto à ocupação e quanto ao uso dessa infraestrutura. E muitos proprietários acabam abandonando essa infraestrutura e ela acaba sendo utilizada para drogadição, acaba sendo utilizada para colocar ali como um esconderijo para materiais que são furtados, materiais que são roubados, o uso também de violência. Terrenos baldios, no caso, que a gente vê não, hoje. Casas mesmo que são abandonadas. Casas abandonadas. Prédios que são abandonados, apartamentos que hoje são utilizados para questões ilícitas, jogos ilícitos, ou então para aplicação de golpes contra pessoas de boa fé, com o uso da internet. E isso atrai muitas pessoas que têm má conduta e utilizam dessas estruturas na cidade. E o plano diretor não tem uma ferramenta na questão da polícia
poder de polícia administrativa na questão do conceito de ordem pública, não tem a ferramenta constituída no plano diretor para que possa, dentro do município, estabelecer uma ação que possa coibir isso e dar uma melhor segurança, uma melhor tranquilidade para a população. A questão da perturbação. No Estatuto da Cidade fala em justiça social. Né? O que é uma justiça social? Muitas das vezes quem é perturbado gostaria que o som parasse e não mais se repetisse. Hoje, com as ferramentas que se tem, a gente consegue parar o som. Todavia, se conseguir identificar o cidadão e ele for para a esfera judicial, chega lá, ele vai receber uma punição branda e ele pode retornar a fazer a perturbação incomodando aquela pessoa. Se nós soubermos fazermos um bom plano diretor, com leis municipais bem embasadas e fazer uma punição com que o indivíduo não se sinta impune, nós teremos uma justiça social mais forte e aquele indivíduo não voltará mais a perturbar naquela localidade, naquela vizinhança, e aquela pessoa que se sentiu perturbada vai ver que as ações que foram feitas desde o plano diretor surtiram efeito na vida dela. É aquilo que a gente fala, né? Só para a gente finalizar, que a gente estava em discussão aqui, que muitas vezes até ir para o judiciário não tem uma pena para quem está fazendo aquela infração, né? Mas no caso, a prefeitura muitas vezes poderia aplicar uma multa, poderia ter alguma sanção ali e às vezes não precisaria nem estar chamando a polícia militar, deslocando uma viatura, poderia ser resolvido ali mesmo, né? É importante falar da perturbação do sossego antes da gente finalizar, comandante, coronel, exatamente por causa dessa questão que a gente já teve casos aqui de pessoas que foram mortas por causa de brigas relacionadas ao som alto. A gente várias vezes já teve essa situação, infelizmente. Já tivemos problema com o sino de uma igreja também, que tinha perturbação do sossego. Então, é realmente uma das ocorrências que vocês mais recebem, né? Só pra gente terminar. É um escalonamento da violência que começa com coisas simples e que chega a degraus muito altos e que às vezes a gente não consegue mais nem controlar. E que nós poderíamos, de forma preventiva, lá no plano diretor, conseguir estancar isso. E cabe sim à Polícia Militar, até porque é uma missão da Polícia Militar constitucionalmente estadual, lá no seu artigo 107, para a linha H, dar garantia aos poderes de polícia dos outros órgãos, como é a Prefeitura, como é a Câmara de Vereadores e outros órgãos que trabalham na fiscalização do município. A Polícia Militar é que dá a garantia, é a nossa instituição que faz isso. Então é por isso que nós estamos querendo, de forma contributiva, a auxiliar na construção dos planos diretores desses 15 municípios que fazem parte do nosso comando regional. Coronel, obrigada, Coronel Schmidt, por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Né, a gente espera ele outras vezes, temos outras pautas aí para discutir com o Coronel. E eu vou aproveitar e me despeço dele, vou para essa câmera aqui com o Leandro, para só passar rapidinho uma agenda, pessoal, que aqui em Itajaí, por exemplo, o plano diretor, ele ainda está sendo discutido em audiências públicas, né? Então a comunidade, agora que viu essa entrevista, pode inclusive participar e sugerir também, né? Na segunda-feira, dia 17 de julho, às 7 horas da noite, a gente tem na Sociedade Cultural da Fazenda, ali na Praia Brava, tem uma reunião do plano diretor, a comunidade está convidada. A segunda audiência também acontece no dia 19 de julho, no Hotel Marambaia, na Cabeçudas. E também temos aí na audiência na região do Centro e Fazenda, no auditório do Porto de Itajaí, na quinta-feira, dia 20 de julho. E as audiências vão acontecendo, depois, né, o plano diretor ele vai passar por uma reelaboração e vai voltar para a Câmara de Vereadores e aí sim vai ser votado pelos nossos vereadores.